dia, chamada oral de Filosofia, primeiro ano, terceiro bimestre. São 10 questões. A primeira questão, o que é ideologia, e a 10ª questão, última questão, o que é estado de natureza. Primeira questão, o que é ideologia? É um conjunto de ideias que existe para justificar o funcionamento das instituições, das organizações sociais. É um conceito bastante abstrato para nós entendermos ainda no primeiro ano, mas está no currículo, né? Está lá no que a gente precisa estudar, então ele foi aqui bastante simplificado. Acontece a ideologia quando a gente quer justificar uma instituição, por exemplo, a escola. Por que é importante estudar para ter um futuro melhor? Porque a gente aprende a conviver com outras pessoas, isso é ideologia. A ideologia ela não é boa e nem ruim, mas ela sempre tem uma intencionalidade, ela sempre tem uma intenção para justificar essa instituição. Então a gente deve olhar além da ideologia e saber que existem segundas intenções, que podem ser ótimas intenções ou podem ser também intenções ruins. A segunda pergunta, o que é política? A política, numa definição grega clássica, seria a arte do bom governo, a arte do bem comum. Um bom político é aquele que sabe organizar a polis, que sabe organizar a cidade, que sabe organizar a sociedade, o espaço onde ele está, de forma que todo mundo seja feliz. Essa é o resultado da boa política, a felicidade dos cidadãos, ou a capacidade das pessoas de exercer a cidadania no espaço onde elas estão. A terceira pergunta, o que é alma segundo Platão? É basicamente o princípio da vida. Se nós estamos falando de vegetais, nós estamos falando de alma vegetal. É a alma responsável pelo crescimento dos seres. Se nós estamos falando de alma que movimenta, é alma animal. E se estamos falando de alma que pensa, é alma racional. Mas a base do conceito é princípio da vida. Alma é aquilo que provoca vida. A quarta questão, o que é um pacto social? Ele é um acordo, ele é um contrato que dá início à vida em sociedade. É aquele momento em que as pessoas vão dizer umas para as outras, de forma oficial ou não oficial. Eu não mato você, você não me mata, e com isso a gente vai aprender a conviver. O pacto social, ou contrato social, ele é o que permite que a maioria das pessoas obedeçam às regras e assim consigam viver junto umas com as outras. A quinta pergunta, o que é uma anarquia? É uma sociedade sem um governo centralizado, sem uma autoridade central. Não quer dizer necessariamente cada um faz o que quer, uma bagunça. Pode ser isso também, evidentemente, mas a ideia da anarquia é que cada pessoa seja responsável por si mesma. E elas até podem se associar, mas se associam de livre e espontânea vontade. Então, resumindo, a anarquia é uma sociedade sem governo centralizado. A sexta questão, o que é uma dedução? A dedução ela é uma argumentação, ele é uma técnica de argumentação que parte de argumentos gerais para conclusões particulares. Por exemplo, todos os estudantes gostam de escrever. João é um estudante, logo João gosta de escrever. Se as premissas forem corretas, a conclusão ela tem que ser correta. Se todos os estudantes gostam de escrever e João é estudante, lógico que João tem que gostar de escrever. Isso é um raciocínio dedutivo, que vai do geral para o particular. O indutivo, ele é ao contrário do dedutivo, ele parte do particular para o geral. Por exemplo, um exemplo clássico de indução. Todos os dias o sol nasce às 6h35. Amanhã o sol vai nascer às 6h35 e durante todos os dias sempre vai nascer às 6h35. O raciocínio indutivo ele é um pouco mais complicado porque ele faz, entre aspas, tipos de previsões para o futuro. E se o sol não nascer amanhã? E se o mundo for destruído amanhã? Nós não temos todas as informações. É uma
de indução baseada naquilo que aconteceu anteriormente. Normalmente dá certo, normalmente é verdade, sim, mas pode acontecer situações em que não exista o fato. E tem, por exemplo, uma parábola do filósofo Russell chamada O Peru Indutivista. O Peru lá, o ano todo, recebeu a alimentação na parte da manhã. Aí chegou na véspera de Natal, ele achou que ia receber a alimentação também, só que ele recebeu uma facada no pescoço porque ele foi morto para ser assado. Ele partiu do pressuposto de que todos os dias anteriores da vida dele ele recebeu alimentação naquele horário. Logo, naquele dia ele também ia receber. Só que ele não recebeu, ele recebeu a morte para ser assado. É um pouco macabro, mas expressa muito bem os problemas e os riscos da indução. Mas não é o assunto aqui. A dedução é o tipo de raciocínio que parte de argumentações gerais para chegar em conclusões particulares. A sétima questão, o que é determinismo? Nós vamos ver isso em chamadas orais posteriores, mas basicamente o determinismo ela é uma ideia, ela é uma corrente filosófica que vai dizer que as coisas são determinadas. Se você tiver informação suficiente, você vai ter condições de dizer o que vai acontecer no futuro. Todas as coisas acontecem por um motivo, todas as coisas acontecem por uma razão. Oitava questão, o que é cosmologia? Cosmologia é o estudo do cosmos, o estudo do universo, o estudo daquilo que é organizado. Diferente de caos. O cosmos é aquilo que tem organização. E sendo organizado pode ser estudado. E a cosmologia, então, ela vai estudar essas questões. Do ponto de vista filosófico, é isso. Do ponto de vista científico, atualmente, quando se fala de cosmologia, nós estamos falando de estudo dos astros, do Sol, dos planetas, das galáxias e assim por diante. Nona questão, o que é epistemologia? A epistemologia é uma área do conhecimento que vai estudar o que faz uma ciência ser ciência, como é que as ciências podem conhecer as coisas. É o estudo da ciência, o estudo do que torna uma coisa ciência. E a última questão, então, o que é o estado de natureza? O estado de natureza, ele é um conceito criado por alguns filósofos, por exemplo, como Thomas Hobbes, John Locke, ou mais recentemente o Jean-Jacques Rousseau, vai falar o seguinte: o estado de natureza é o estado de vida das pessoas antes da vida em sociedade. É o estado, não é exatamente, mas é bem próximo do conceito de selvagem. É o estado das pessoas em situação selvagem. O que faz com que o estado de natureza ele se rompa, ele deixe de existir? É o pacto social, o contrato social. As pessoas, a partir do contrato, elas deixam de viver no estado de natureza e passam a viver no estágio de civilização. E com isso nós terminamos a chamada oral do primeiro ano, terceiro bimestre de filosofia.